Queridos irmãos, convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Aqui na igreja nós trabalhamos com minisséries bíblicas, com exposições de textos. Já passamos algum tempo aqui observando as cartas gerais, já passamos por todas as cartas gerais, de Hebreus até a carta de Judas. Já vimos aqui na igreja também um pouquinho do Evangelho de Marcos, já estudamos aqui todo o livro de Atos dos Apóstolos, já vimos um pouquinho da carta ao Apocalipse e nas últimas mensagens compartilhadas, nós tivemos aqui uma exposição de um belíssimo livro do pastor presbiteriano norte-americano Paul Tripp, com o tema Guerra de Palavras, e agora mais recente tivemos uma exposição no ciclo do Natal, onde aqui, à luz de uma literatura do Tim Keller, o Timothy Keller, já falecido, apresentamos aqui a perspectiva do verdadeiro Natal. Na Escola Bíblica Dominical nós estamos estudando sobre a igreja, e a primeira lição que foi tratada hoje sobre igreja foi no que tange a igreja perseguida. Em paralelo à nossa lição, nós vamos estudar o Evangelho de João. E de todos os evangelhos, os 4 evangelhos, olhando os sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João, o Evangelho de João nos apresenta a beleza da glória manifestada no Filho de Deus. Então, como temática dessa série de mensagens, iremos apresentar à igreja o Evangelho de João, a glória do Filho de Deus. Então, abra aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 a 3, vamos nos colocar de pé e assim acompanharmos a leitura da palavra do Senhor que nos diz, João, capítulo 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida. Já o Teu Filho já orou conosco, já agradeceu ao Senhor pela Tua palavra. E mais uma vez, ó Deus, nós te rogamos que o Senhor venha ao nosso encontro e que o Senhor nos revele aquilo que precisamos receber do Senhor nesta hora. Abençoe a Tua igreja. Essa é a oração que nós assim fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode assentar-se. Queridos irmãos, quando nós olhamos alguns eventos importantes na nossa vida e principalmente no calendário cristão, nós olhamos para duas datas importantíssimas. Uma delas nós, em muitos momentos, já tratamos aqui. É a ressurreição de Cristo. A Páscoa é a data mais importante do nosso calendário. Mas existe uma outra data que talvez esteja, ainda que não em menor importância, mas olhamos para essa data talvez com a mesma importância a qual olhamos para a ressurreição. E essa data a qual eu me refiro é o nascimento de Cristo. Curiosamente, quando conversamos com pessoas, com irmãos, com amigos, comumente nós vamos observar que qualquer pessoa, ela tem uma data que marcou a sua vida. Se você perguntar para um casal de namorados, talvez a data que marca aquele casal foi o dia em que eles começaram a namorar. Se você chamar uns pais, ou um pai ou uma mãe que sejam zelosos na curadoria dos seus filhos, certamente eles vão apontar que o momento importantíssimo nas suas vidas foi o momento em que esse filho nasceu. Quando nós olhamos para um cientista, ele vai dizer que a data mais importante da sua vida foi quando ele realizou uma grande descoberta. E o que talvez algumas pessoas se esquecem é que crentes e não crentes deveriam ter uma data em comum como grande importância. E essa data em comum que eu me refiro, queridos irmãos, é o nascimento de Jesus Cristo. Ainda que haja muitas datas significativas para mim e para vocês, ainda que hajam datas significativas para o mundo em que nós vivemos, e algumas datas são tão importantes que elas receberam até homenagens. Temos feriados em nossos calendários, em que trazem à tona a importância daquela data que é celebrada. Mas, meus irmãos, em todas essas datas existe uma data na história que marcou a história. E essa data, é o nascimento de Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para a humanidade, nós vamos olhar dois movimentos: a humanidade sem Cristo
e a humanidade com Cristo. E nós vamos entender isso de maneira clara, não apenas aqueles que já professam a fé em Jesus, mas o evento Cristo mudou a maneira de nós pensarmos. O evento Cristo transformou o calendário, a ponto que nós olhamos para o calendário popular, secular, ocidental e até oriental, e nós vamos ver uma datação para antes do evento Cristo e uma nova maneira de contar os nossos dias, através do momento que o Filho nos foi dado. Queridos irmãos, sem sombra de dúvida, não há nenhum dia, não há nenhuma celebração no calendário humano que se compare à data do nascimento do nosso Senhor. Foi o maior acontecimento de todos os tempos. Mesmo, é claro, e eu não vou entrar aqui nessa discussão, deixa aí para os curiosos de plantão, porém mesmo não podendo afirmar que a data do nascimento foi a data do dia 25 de dezembro, a qual celebramos aqui o Natal, não importa, isso é de menor relevância para a data. E eu vejo um monte de crente discutindo se foi em setembro, se foi em novembro, se foi em dezembro em outra data. Isso não tem importância. A importância para nós é que o Deus Filho entrou na plenitude do nosso tempo e Ele desejou viver a nossa vida, experimentou a nossa morte, subiu naquela cruz, se tornou o nosso fiador, o nosso substituto, derramou o seu sangue precioso para que nós fôssemos lavados dos nossos pecados. Essa data ela tem importância porque esse acontecimento transformou o mundo. Quando olhamos para o relato dos evangelistas, o texto vai dizer que naquele grande dia, o meio-dia se transformou em trevas. Houve um colapso no mundo em que vivemos. A terra tremeu, o templo desabou. Aqueles homens ficaram atormentados, percebendo que aquele que estava sendo levado à cruz não era simplesmente um malfeitor comum, não era simplesmente aquele que estava sendo indicado pelos maiorais dos fariseus como aquele que estava supostamente se colocando como Cristo, como Deus, como Messias. Mas toda a humanidade naquele momento, até os incrédulos, perceberam naquele colapso sísmico que verdadeiramente algo dos céus estava acontecendo. O nascimento de Jesus Cristo, meus irmãos, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, foi a grande notícia que tem sido compartilhada dia após dia, desde que o mundo foi criado. E na mensagem do Natal nós trouxemos isso à tona. Os profetas anunciaram sobre ele, os patriarcas já apontavam para a sua vinda, e o Messias, que até então era somente anunciado, nasceu através do invólucro daquela jovem mulher, pobre, que não era casada, que talvez estivesse com tantas dúvidas, conforme vimos aqui numa das mensagens, acerca desse glorioso nascimento. Mas essa data marca a promessa de um Deus fiel, que mais uma vez veio ao encontro daqueles que não mereciam receber nada dele. Queridos irmãos, e mais uma vez eu lembro aqui das mensagens do Natal. O Natal que acabamos de celebrar no finalzinho do mês passado. Não são ruas enfeitadas, não é o Papai Noel, não é comércio e nem muito menos troca de presentes. Mas o Natal ele traz essa grande notícia: o Filho nasceu. Aquele que carregava um grande título, um título divino nos seus ombros. O Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. A notícia deste nascimento, esse evento que mudou o mundo, é a notícia que o Salvador do mundo chegou. E olhando agora na perspectiva de João, que apresenta o evento Jesus Cristo, ou o Deus Filho que decidiu se encarnar e viver entre nós, de uma maneira totalmente diferente dos outros evangelistas. Mas, à luz desse texto, eu gostaria de compartilhar algumas verdades para que possamos compreender o que João está trazendo aqui para nós nesse texto. Queridos irmãos, é muito importante nós observarmos que João ele deixa de lado tudo aquilo que Mateus, Marcos e Lucas registraram acerca do nascimento, uma parte da infância e adolescência de Jesus Cristo. E isso já é conhecimento de vocês. Nós já temos familiaridade com esses textos. Mas o que talvez nós não estejamos percebendo é que João, quando ele fala sobre Jesus Cristo, ele está
apresentando o mistério, a beleza, a plenitude da pessoa que se resume num Deus homem. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. E logo aqui no início do seu escrito, você pode ver aí na sua Bíblia, no versículo de número 1 aí. João, ele olha agora para os seus leitores, e eles apresentam esse mistério que até então ainda não havia sido plenamente compreendido, e nós já vamos entender isso. E para que fosse entendido quem era Jesus, para que fosse deixado de lado todas as correntes errôneas, equivocadas a respeito daquele que andou pelas ruas da Galileia, de Cafarnaum, de Samaria, da Judéia, da Pérea, anunciando as boas novas, as promessas do Pai personificadas nele. João apresenta de maneira clara e contundente a obra e a pessoa do Verbo encarnado. E o objetivo desse escrito, queridos irmãos, do Evangelho de João, é mostrar todos os dons, é mostrar todos os feitos, é mostrar todas as atuações de Cristo, é claro. Mas só que João, ele não fica preso a isso. A ideia de João não é dizer que Jesus Cristo tinha o poder de curar. A intenção de João não é apenas dizer que Jesus Cristo era aquele que atraía grandes multidões com os seus ensinos. Mas João, nesse texto, ele revela a pessoa e o maravilhoso ser daquele que nós chamamos de Salvador. É exatamente por esse motivo que alguns pontos culminantes desse evangelho saltam aos nossos olhos. E João, à medida que ele vai trabalhando a sua narrativa, compartilhando tudo aquilo que ele viu e ouviu de Cristo, com muita propriedade, pintando com cores vibrantes tudo aquilo que ele testemunhou, ele começa a compartilhar algumas palavras e uma se destaca, declaração de Cristo. Enquanto muitos tinham dúvida, quem é esse homem? Enquanto Jesus se dirigia aos seus discípulos perguntando, o que dizem ao meu respeito? João, ele vai à frente e ele usa uma própria declaração de Cristo, explicando na própria palavra de Cristo a respeito dele mesmo, quando Jesus Cristo se levantou entre homens e mulheres e declarou, eu o sou. E aí João, ele vai trabalhar nessa narrativa, dizendo que Jesus Cristo não é apenas aquele que concede água, Jesus Cristo não é apenas aquele que se oferece voluntariamente como pão, Jesus Cristo não é apenas aquele que dá a vida, Jesus Cristo não é apenas a ressurreição, mas Jesus Cristo é tudo isso. João, ele não deixa margem para dúvidas, e nos dias de hoje, a igreja, ela quer pegar um pedacinho de Jesus Cristo. Alguns crentes querem o Jesus Cristo curandeiro, outros querem o Jesus Cristo que derrama as bênçãos, outros querem o Jesus Cristo que traz a vida para os dias difíceis. João, ele não faz uma fragmentação ou um compartilhamento da pessoa de Cristo, mas ele apresenta com inteireza e toda a plenitude do nosso Salvador prometido, anunciado e agora uma realidade para aqueles que o esperavam. E algumas verdades importantes, de maneira bem sucinta, eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira coisa que João, ele vai compartilhar, ele vai dizer que Jesus Cristo preexiste ao tempo. Por isso ele inicia dizendo, no princípio era o Verbo. Talvez você olhe para esse texto e você pense o seguinte, por que João usou essa explicação para falar de Jesus Cristo? Por que ele não fez como os demais? Por que ele não tratou aqui a genealogia? Por que ele não apresentou que Jesus Cristo é da linhagem de Davi e que isso tinha extrema importância? Por que ele não vai destacar aqui alguns fatores da ordem de Melquisedeque para justificar o sacerdócio de Cristo? Não. João, ele se concentra em dizer que antes de todas as coisas, Jesus Cristo já existia. Meus irmãos, é muito comum, ao conversarmos com a igreja, ao dialogarmos com os crentes, ao observar até alguns alunos em sala de aula, pastores, que não compreendem exatamente a autoexistência de Cristo. E existe um número muito grande de crentes que pensam que Jesus Cristo passou a existir quando o Verbo se encarnou.
E é muito comum quando nós discutimos, seja numa classe de escola dominical, seja em sala de aula numa classe de teologia, ou num bate-papo no corredor da igreja, sobre a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, é muito comum as pessoas dizerem: eu já entendi isso, pastor. O Pai é aquele lá do Antigo Testamento, era aquele que mandava fogo consumidor, era aquele que mandava raio, era aquele que mandava fogo. Esse tempo passou. No dia dos discípulos, esse Deus Pai saiu de cena. E agora entrou o Deus Filho, Jesus, e com amor Ele trouxe uma nova proposta, Ele trouxe uma nova roupagem para o Evangelho, e a igreja começa a pintar Jesus Cristo como um figurão da área social, alguém que fica simplesmente cuidando de pobres, alguém que fica alimentando necessitados, e muitos crentes se esquecem que Jesus Cristo veio a esse mundo para libertar os pecadores do seu pecado. Queridos irmãos, João está dizendo com clareza que Jesus ele não passou a existir quando se encarnou, mas que ele já existia antes de todas as coisas. E o crente de hoje continua dizendo: eu já entendi esse Deus que eu adoro, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus saiu de cena, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Agora o nosso tempo é o tempo do Espírito Santo. E aí a igreja fica: tudo é o Espírito Santo, tudo é o Espírito Santo. Não, meus irmãos. Pai, Filho e Espírito Santo sempre trabalharam juntos na criação, trabalharam juntos no desenvolvimento do plano de redenção da humanidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam juntos no ministério terreno do Deus Filho encarnado. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo continuam atuando hoje na igreja. Quando o crente tenta separar a Trindade Santíssima, deixando Deus Pai lá no Antigo Testamento, deixando Jesus Cristo no momento dos apóstolos e trazendo para os dias atuais o Espírito Santo, nós estamos admitindo 3 deuses na Bíblia. A religião cristã ela não é politeísta, a religião cristã ela é monoteísta. Nós adoramos o único Deus que coexiste em 3 pessoas, que são coiguais, coeternas e consubstanciais. O que João está dizendo aqui, meus irmãos, é que esse filho que foi adorado, esse filho cujo os pastores seguiram aquela estrela para presenteá-lo, ele não passou ou veio à existência naquele momento, mas ele já existia e ele é o responsável pela criação de todas as coisas. Mas João ele continua, além de dizer que Jesus Cristo, o Verbo encarnado, além de dizer que ele já estava com Deus, que no princípio era o Verbo, ele aqui diz que esse Verbo, a saber o Filho, estava com Deus. Essa é a beleza da relação intratrinitária, a relação íntima, profunda do Pai com o Filho, do Filho e do Pai com o Espírito Santo. E através dessa relação tão íntima, todas as coisas vão ser feitas para a glorificação do nosso Deus. E ele diz aqui: o Verbo estava com Deus. Quando João diz isso, meus irmãos, talvez você lê ali e pensa: por que João escreveu isso? Eu vou dizer para você, foi uma confusão que acontecia nos dias de João e que ainda acontece hoje. Quando João declara que o Verbo estava com Deus, isso sugere uma igualdade, isso sugere uma associação, isso sugere uma comunhão. Talvez você esteja pensando: mas pastor, nós olhamos para Pai, Filho e Espírito Santo e nós olhamos os 3 como coiguais, coeterno e consubstanciais. Será mesmo? Se nós olharmos para o meio evangélico, nós vamos perceber que não é bem assim. Talvez entre nós reformados, demos uma grande ênfase no Deus Filho, em Cristo, pregação cristocêntrica, culto que precisa ter a centralidade de Cristo. Quando olhamos aos irmãos pentecostais, com clareza, a ênfase é dada na terceira pessoa, no Espírito Santo. Conforme eu acabei de dizer aqui, tudo é o Espírito Santo. Então parece que a igreja ela olha para a Trindade, um Deus que coexiste em 3 pessoas, porém um único Deus. E a igreja, dentro da sua segmentação, escolhe a qual das pessoas ela vai adorar. João diz o seguinte aqui: nós não podemos fazer isso. Eles andam juntos, eles estavam juntos, eles atuam juntos. Não há uma hierarquia. Tem crente que pensa que o Pai criou o Filho, depois o Filho se juntou com o Pai e geraram o Espírito Santo.
Jesus, ele não foi criado pelo Pai. Porque se Jesus Cristo tivesse sido criado, ele não seria eterno. Jesus, ele é. Jesus, ele existe antes de todas as coisas. Jesus é o Criador do universo. Jesus é aquele que governa com equidade. E João está exatamente apresentando isso aqui, meus irmãos. E aí, no Evangelho de João, diferente dos outros evangelistas, ele vai relatar algumas palavras do próprio Cristo que vão mostrar essa associação, que vão mostrar essa comunhão, que vão nos revelar que verdadeiramente o Verbo, a saber, o Filho, sempre esteve e sempre estará com Deus. Certamente você se lembra das palavras de Jesus Cristo anunciado aqui nesse Evangelho. João vai dizer, nas palavras do Mestre: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Associação, comunhão, dependência, fazem tudo juntos. João continuou, palavras de Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sempre trabalham juntos para a edificação da igreja. Por isso que João diz aqui, o Verbo era Deus. E eu volto a dizer, o Pai e o Filho são pessoas distintas, porém iguais em poder e glória, porém consubstanciais e coeternos. Jesus Cristo anunciou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. 2000 anos se passaram, nós fazemos a leitura desse Evangelho, e como essa verdade, meus irmãos, vem ao encontro da igreja no dia de hoje, porque nós temos uma compreensão muito pequena de quem é Jesus, temos uma compreensão muito pequena do Deus que nós adoramos, e aí tem algo muito estranho. Como você diz ser servo desse Senhor Deus? Como você diz que adora o Deus que coexiste em três pessoas, se você não compreende como essas três pessoas trabalham? Nós não podemos ficar como alguns crentes, andando como meninos agitados de um lado para o outro, e facilmente sendo confundidos por doutrinas estranhas e heréticas, porque não compreendem a beleza do Deus que se revela a nós por intermédio da sua palavra. E no último aspecto, meus irmãos, João, ele nos apresenta Jesus Cristo como o Criador do universo. E ele vai dizer assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Talvez a igreja naquele momento tenha achado algo muito estranho, João relacionar Jesus de maneira tão definida com a criação. Mas João, ele não tinha uma outra opção. João, ele se viu obrigado a fazer dessa forma e anunciar Jesus Cristo dessa maneira, devido a um pensamento que estava circundando a igreja naquela época. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar de uma heresia chamada gnosticismo. E o gnosticismo, meus irmãos, era uma espécie de um enfoque intelectual, filosófico, acerca da pessoa de Jesus Cristo. Não pense que esse enfoque em Cristo é algo para os nossos dias, conforme eu disse aqui pela manhã no estudo. Quando numa faculdade, falando para jovens cristãos, uma jovem levantou a mão e perguntou, de qual Jesus você está falando? Porque hoje as pessoas querem falar de vários Jesus. E é claro, já entendendo a proposta sorrateira daquela jovem, já entendendo que essa jovem com essa pergunta estava apontando para um tal de Jesus histórico que é apresentado. E eu vou repetir o que eu disse pela manhã. Tem crentes, não é não crentes. Tem crentes que olham para Jesus como um homem que nasceu judeu, que viveu como muitos judeus e como alguns judeus teve uma morte de cruz. Não há nada sobrenatural nisso. A ciência, a historiografia reconhece esse Jesus. E exatamente era isso que acontecia nos dias de João. Dentro das igrejas que haviam sido plantadas pelos apóstolos, estavam apresentando um outro Cristo, um outro Jesus, uma outra mensagem. João, ele não podia se calar. E eles estavam sustentando que o Deus do Antigo Testamento era o Deus Pai de Jesus, mas que esse Deus Pai não era simplesmente alguém que estava nessa relação comunitária, como vai escrever Leonardo Boff numa obra muito legal. Eu não tenho muita estima por esse autor não, mas ele tem um livro belíssimo que ele fala sobre Trindade e o tema do livro é
a Santíssima Trindade é a melhor comunidade. Os gnósticos naquela época, meus irmãos, estavam acreditando que o mundo era mau, porque o mundo havia sido criado por um Deus mau. João se levantou no seu tempo, e para combater esse ensino, ele estabelece algumas verdades fundamentais do cristianismo, principalmente no que concerne a Jesus Cristo em relação à obra da criação. O mundo, ele não é mau porque foi criado por um Deus mau. O mundo, ele se tornou mau por causa do pecado. E esse Deus que criou o mundo é o Deus Cristo, aquele que tem a plenitude de todas as coisas em suas mãos, aquele que tem todo o governo, aquele que realiza uma obra extraordinária, miraculosa e maravilhosa. E quando nós olhamos essa relação de Jesus Cristo com a criação, ela é citada em várias partes do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16, ele diz: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ainda o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, verso 6, ele escreve que Jesus Cristo é exatamente a razão pela qual são todas as coisas. E o autor aos Hebreus, falando do Filho, ele diz que também através de Jesus Cristo, está lá no capítulo 1, no versículo 2 do autor aos Hebreus, ele vai dizer que por meio de Cristo o universo foi criado. João, muito antes, escreve aos seus leitores, que já tinham ouvido alguma coisa acerca da genealogia de Cristo, que já tinham ouvido e que já esperavam que o Messias seria um descendente de Davi. Mas agora eles descobrem que o Messias, ele não surge de uma maneira tardia, num plano B, de um Deus que se frustrou nos seus planos iniciais. Mas Jesus Cristo, ele entra em cena como aquele que de fato já existia antes de todas as coisas. Queridos irmãos, com essas verdades bíblicas, eu já estou encerrando aqui, nós podemos dizer que o Natal que nós celebramos no mês passado precisa ser uma data importantíssima no nosso calendário, nas nossas vidas, porque o Natal, ele marcou o nascimento do nosso Rei. E nós ouvimos aqui nas mensagens natalinas que a mensagem que ecoou foi esta: os céus de Belém se cobriram de anjos, e a música ecoou nas alturas dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus, ele nos amou de tal maneira, a ponto dele entrar na nossa história, a ponto de ele se encarnar, a ponto de ele se vestir-se de pele, a ponto de ele calçar as minhas e as suas sandálias. E Jesus, ele não veio a esse mundo para fazer média. Jesus, ele não veio a esse mundo simplesmente para estar ao seu lado ou estar ao meu lado. Mas Jesus, ele veio a este mundo, conforme eu disse no início, para ser o nosso substituto e fiador. Ninguém mais pôde fazer aquilo que Cristo fez. Adão pecou e não conseguiu concluir a obra a qual Deus havia dado a ele. Noé também falhou. Abraão também não conseguiu realizar a obra. Nem Moisés, nem Davi como o maior rei de Israel. Somente Jesus Cristo, o Rei dos Reis, aquele que era dono de tudo, largou a sua glória, abdicou do seu trono para se tornar servo de cada um de nós através da sua obra. A Bíblia vai dizer que aquele que era rico se tornou pobre em favor de cada um de nós. Aquele que era santo, puro e imaculado se tornou pecador por mim e por vocês. E quando nós olhamos para essa mensagem de João, nós precisamos olhar para Cristo, o autor da vida, aquele que morre em nosso lugar. Por isso eu volto a dizer, meus irmãos, o nascimento de Jesus Cristo foi o maior acontecimento da história. O nascimento de Cristo foi um golpe no orgulho dos poderosos, porque ele não entrou neste mundo vestido com glórias celestiais. Ele não nasceu num palácio, ele não sentou num trono real, mas ele nasceu pobre, nasceu numa manjedoura, e ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos na sua glória. A igreja, ela está de pé por causa deste evento glorioso. E João, ele traz essas verdades aqui, meus irmãos. Jesus, ele surpreendeu os homens naquela época. Estavam esperando alguém andar num tapete aveludado, vermelho, brilhoso.
aguardavam alguém com toda a pompa, mas Jesus andou com aqueles pés santos nas ruas empoeiradas da Palestina. Queridos irmãos, enquanto muitos homens, muitas mulheres, muitos crentes tentam ostentar uma majestade, tentam ostentar uma grandeza em seus ministérios, aquele que tinha toda a majestade se esvaziou, e volto a dizer para você guardar bem isso, tornou-se servo. É exatamente por esse motivo que nós também somos servos, porque precisamos imitar o nosso mestre. João, ele apresenta exatamente essa beleza no seu evangelho. Um Deus que não reivindicou os seus direitos divinos, mas que se humilhou até a morte, e morte de cruz, para que nós recebemos a vida eterna. Será um momento glorioso, meus irmãos, folhearmos e avançarmos no evangelho de João. De todos os evangelistas, o evangelho de João é o evangelho que mais me impulsiona, que mais me atrai para viver intensamente para esse Cristo, porque ele apresenta de uma forma muito clara quem é o Deus que nós adoramos. Não podemos ficar confusos. E para o ano de 2024, se de repente você olhou para 2023 e esteja pensando, 2023 não foi legal, 2023 eu não me doei para Cristo como eu deveria fazê-lo, que a sua motivação para fazê-lo em 2024 não seja apenas uma promessa que você fez no dia 31, não seja apenas um apelo pastoral, mas que seja um pleno entendimento do Deus a qual você serve. E quando nós entendemos a grandiosidade do ministério, da obra, da pessoa de Cristo, só resta uma coisa para nós, meus irmãos: nos rendermos aos pés deste que é santo. Se Deus, pela sua graça, nos libertou do império das trevas, se Ele, pela sua graça, nos fez de maneira espiritual nos assentarmos em lugares espirituais com Jesus Cristo, a qual somos co-herdeiros, não temos como pagar esse preço, mas podemos entregar as nossas vidas a esse Cristo. Que o entendimento da pessoa e da obra de Cristo seja a minha motivação, seja a sua motivação para esse ano de 2024 que está apenas se iniciando. Que Deus assim nos abençoe com a sua santa palavra.